Existe uma guerra silenciosa acontecendo agora mesmo na sua vida. Para um segundo e tenta se lembrar da última vez que você foi tão machucado por alguém que sentiu um frio congelante subir pelo peito. O maxilar trava, a respiração encurta e a sua mente toma uma decisão radical. Eu nunca mais vou deixar ninguém chegar perto o suficiente para me quebrar de novo. Para a maioria de nós, esse escudo é só uma reação temporária que passa assim que a gente se acalma. Mas se você olhar para a história do Ikki de Fênix, vai perceber que ele transformou esse inferno na sua própria pele. O Ikki esconde na armadura o trauma de ter sido espancado e destruído na Ilha da Rainha da Morte, até que o seu cérebro entendesse que a única forma de sobreviver era fingindo que não precisava de mais ninguém. No vídeo de hoje, no quadro Terapia Nerd, nós vamos dissecar a psique de um dos personagens mais incompreendidos, brutais e profundamente machucados da cultura pop, Ikki de Fênix. Quem assiste a Cavaleiros do Zodíaco na superfície enxerga apenas um guerreiro marrento, um lobo solitário de postura imponente que aparece no último segundo para salvar o dia. Mas o que a maioria não consegue ver é o fardo existencial de um garoto que foi obrigado a assassinar a própria inocência para que o irmão mais novo pudesse continuar respirando. Essa introdução não é sobre um anime dos anos 80, é sobre você, é sobre a armadilha da hiperindependência traumática e da sombra que te faz fingir que não está vivendo o seu próprio inferno. Fique até o final, porque no último capítulo, na hora da Terapia Nerd, a gente vai fazer uma reflexão profunda baseada na sombra do Ikki, projetada especificamente para te ajudar a aliviar o peso dessa couraça que você construiu. Um estilo de meditação que você não encontra em nenhum canal nerd por aí. Mas aqui tem um aviso: se você veio aqui atrás de edição frenética, cortes a cada 3 segundos e aquela dopamina barata para anestesiar a atenção, igual uma criança de 10 anos, fecha o vídeo, porque esse canal definitivamente não é para você. Mas se você sente que carrega um peso invisível todos os dias, no fundo ainda quer recuperar de verdade o controle da sua própria mente, desacelera, respira fundo e vem comigo, que esse vídeo é para você. Capítulo 1: A destruição do lugar seguro. Pra gente compreender o colapso mental do Ikki, galera, a gente precisa olhar para a Ilha da Rainha da Morte, não apenas como um cenário hostil, mas como um laboratório de desumanização. Assim como a gente viu na reflexão sobre o Ippo e o Tiwairo, que tem vídeos aqui no canal, o trauma tem o poder de moldar o nosso destino. Mas o Ikki viveu o pior desses mundos, sendo apenas um menino sem qualquer maturidade para processar o impacto. O mestre dele, o Guilty, cujo próprio nome significa culpado, operava um esquema de condicionamento neuropsicológico extremo. Ele não queria ensinar o Ikki a lutar, ele queria destruir qualquer resquício de empatia que houvesse nele. A pedagogia ali era baseada no terror. O ódio é o único combustível real, a compaixão é a falha que vai te matar. A neurociência moderna explica que um cérebro submetido a traumas físicos diários e a ameaça de morte iminente sofre uma inflamação crônica na amígdala. O Ikki passou anos em estado de sobrevivência puro, onde relaxar significava morrer, mas a psique humana tem uma necessidade biológica de afeto, e no meio da fumaça vulcânica ele encontrou Esmeralda. Ela era o seu lugar seguro, a única pessoa que não olhava como uma arma de guerra, mas como um ser humano. Então o teste final da ilha acontece. Em um momento de fúria do treinamento, o mestre Guilty desfere um golpe que tira a vida da própria filha. Esmeralda morre sangrando nos braços do Ikki. Ali a mente do garoto fragmenta. Ao contrário de quem tem tempo ou suporte para processar o luto, o Ikki perdeu seu único ponto de luz no inferno e não tinha nenhuma estrutura familiar ou social para amparar a sua dor. O amor dele entrou em colapso e se transmutou em um ódio nihilista. Ele abraçou a sombra, ele entendeu que para nunca mais sentir a dor da perda, ele precisava se transformar na própria destruição. E é exatamente nessa mesma encruzilhada que a sua mente te sabota. Quando o inferno consome tudo, você sente que só restam 2 escolhas: ou continuar sendo a vítima frágil que sangra, ou se tornar o monstro implacável que rasga. O Ikki escolheu ser o monstro. Ele decidiu que era melhor queimar o mundo ao seu redor do que correr o risco de sentir o frio das cinzas novamente.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Quando você decide vestir essa sua armadura de destruição, você está realmente se protegendo ou está apenas construindo a parede da sua própria cela? Presta muita atenção no que eu vou te revelar a seguir, porque o que o Ikki fez ao sair daquela ilha revela um segredo sombrio sobre o mecanismo que você usa todos os dias para afastar, sem perceber, as únicas pessoas que realmente tentam te salvar. Capítulo 2: O vilão que era herói. Galera, papo reto agora. Vamos sair um pouco do anime e olhar pra sua vida, pro seu dia a dia. O Ikki volta daquela ilha amaldiçoada não como um herói que se sacrificou pelo irmão, mas como o líder dos Cavaleiros Negros. O cara reaparece querendo quebrar o Seiya na porrada, roubar a armadura de ouro e destruir o próprio irmão, o Shun, que olhava aquilo na época e pensava, pronto, o poder subiu a cabeça, o cara vira um psicopata sádico que sente prazer no caos. Aquilo não era maldade, aquilo era uma lógica emocional perfeita. Presta atenção no mecanismo. Quando você é descartado pelo sistema desde criança, quando você dá o seu sangue para proteger quem você ama e em troca o universo te arranca a única coisa pura que você tinha, você aprende a pior e mais destrutiva lição que a vida pode te dar. O mundo não tem rede de segurança. Quem deveria te cuidar é quem acende o fósforo para te ver queimar. E o que a gente faz quando essa ficha cai? A gente constrói uma muralha de Berlim ao redor do próprio coração. O ódio do Ikki contra a Fundação Grade e contra o mundo nunca foi desejo de dominação global. Galera, era uma couraça, uma blindagem psicológica na cabeça dele e a regra era clara. Se eu me transformar no monstro mais temido do quarteirão, monstro nenhum vai conseguir me machucar de novo. É muito mais seguro ser odiado e temido do que ser vulnerável e rejeitado. Você faz exatamente a mesma coisa na sua vida. Sabe quando você passa por uma traição pesada, toma uma rasteira de um sócio ou é rejeitado de forma humilhante pela sua própria família? Qual é a sua reação? Você adota essa postura marrenta, fica cínico e irônico, começa a tratar todo mundo com distância e repete para si mesmo que hoje em dia ninguém presta e que prefere mil vezes ficar sozinho. Aí você anda por aí com o queixo erguido, fingindo que é o frio e calculista, que nada te afeta. Mas a verdade, meu parceiro, é que por trás dessa sua casca agressiva e autossuficiente, tem só uma pessoa apavorada, morrendo de medo de se abrir e de ser descartada outra vez. A agressividade do Fênix era o grito despreparado de alguém que foi severamente punido por ter sido bom demais. Capítulo 3: A corrupção pela dor e o cinismo digital. E como que a gente se corrompe nesses momentos de dor? Vamos trazer isso para o que acontece hoje no seu feed do Instagram e no Twitter. Quando o Ikki viu a Esmeralda morrer, a alma dele foi corrompida pelo desespero. Ele não virou vilão porque achava o mal bonito. Ele virou vilão porque a realidade quebrou as expectativas dele de um jeito tão violento que o cinismo virou o único teto que sobrou para ele se abrigar. Hoje na internet a gente vê uma mesma corrupção espiritual acontecer em massa. É o cara que foi traído e em vez de processar o luto, vira um militante do desapego tóxico. Ele começa a consumir aqueles conteúdos Sigma, posta meme de personagem de terno com frases sobre focar no topo e esquecer as pessoas, e finge que o coração dele virou uma pedra de gelo. No direct, ele finge que é o desapegado, mas de madrugada tá stalkeando a ex. A gente usa o cinismo e a arrogância como um analgésico. A pessoa que falhou em um projeto e para não admitir a dor do fracasso, começa a criticar todo mundo que está tentando. Já ela comenta na foto do amigo que abriu um negócio e fala que vai quebrar em 6 meses, que o mercado tá péssimo. Sabe o que é isso? É a dor te corrompendo. É você pegando as cinzas da sua frustração e jogando nos olhos de quem ainda consegue enxergar alguma beleza no mundo. Galera, o Ikki vestiu a armadura negra e liderou os renegados porque ver o brilho nos olhos do Sei e do Shun o incomodava profundamente e intimamente. O otimismo do outro é uma ofensa para quem já aceitou a própria derrota interna. Quando você se corrompe pela dor, você não quer apenas sofrer, você quer provar para o mundo inteiro que a esperança é uma tolice. E aqui vem algo no espelho de Andrômeda que vai quebrar a sua mente. Capítulo 4: O espelho de Andrômeda e a vulnerabilidade rejeitada. E é exatamente por isso que a relação do Ikki com o Shun é a engrenagem psicológica mais genial desse arco.
O Shun é o Cavaleiro de Andrômeda, ele usa uma armadura rosa, chora quando precisa machucar alguém e a arma dele é uma corrente feita para defender e não para atacar. O Shun é a personificação viva da sensibilidade, do afeto e da vulnerabilidade. E por que diabos o Ikki protege o Shun com tanta ferocidade, mas ao mesmo tempo não consegue ficar perto dele? Preste atenção agora, porque o Shun é o espelho de tudo que o Ikki foi obrigado a assassinar dentro de si, mesmo para sobreviver à Ilha da Morte. Toda vez que o Ikki olha para o Shun, ele vê um menino inocente que ele próprio era antes de ser jogado no inferno. Ele protege o Shun porque ele quer desesperadamente garantir que a última parte limpa e humana do seu mundo continue viva, mas ele não consegue conviver com o Shun porque a doçura do irmão machuca a ferida aberta do Fênix. Estar perto do Shun lembra o Ikki a cada segundo do custo terrível do seu próprio amadurecimento. Bota a mão na consciência aqui, amigo. Como você reage hoje quando vê alguém expressando os sentimentos de forma aberta, pedindo ajuda na internet ou chorando por uma frustração? Se você for uma pessoa machucada e endurecida, a sua primeira reação vai ser o deboche. Ah, que geração mimimi, na minha geração não era assim, que cara fraco, no meu tempo a gente aguentava coisas piores. Sabe de onde vem a sua raiva, parça? Não é da fraqueza do outro, é da sua própria inveja inconsciente de ver que aquela pessoa tenha coragem de ser vulnerável, enquanto você teve que enterrar o seu choro vivo para conseguir aguentar a porrada dos seus traumas. A gente odeia no outro a fragilidade que a gente não se permite ter. O Ikki ama o Shun, mas o isolamento dele é a prova de que ele ainda não aprendeu a perdoar a própria fraqueza. Ele prefere queimar nas chamas do vulcão a admitir que precisa do abraço do irmão. E aqui vem uma armadilha que ninguém percebe, mas que está presente na sua vida diariamente. Capítulo 5. A armadilha da hiperdependência. Mas preste atenção no reflexo disso no final das contas. Mesmo depois que ele se regenera, pede desculpas e se junta aos defensores de Athena, o Ikki não se integra ao grupo. Ele não vai morar na mansão com os outros, ele não senta para conversar no santuário, ele não divide a mesa com Seiya com Shiryu, ele simplesmente dá as costas e some, vai se isolar em alguma caverna vulcânica por aí. Mas basta o bicho pegar fogo, basta o Shun estar prestes a ser degolado por um inimigo 3 vezes mais forte que o céu racha, o fogo desce e o Ikki aparece pisando na cabeça do vilão. Muitos de nós acham isso a coisa mais foda do mundo. Nossa, o Ikki é muito brabo, o cara resolve tudo sozinho e não precisa de mimimi. Parabéns. Você acabou de romantizar uma das patologias emocionais mais dolorosas que existem, a hiperdependência traumática. E eu tenho certeza de que tem muita gente ouvindo isso agora que vive exatamente nessa mesma prisão. Quando você cresce em um ambiente onde as figuras de autoridade falham com você, seu cérebro de criança padroniza um comando de sobrevivência. Se eu precisar de alguém, eu vou me dar mal. Eu só posso contar comigo mesmo. A partir daí, você desenvolve uma fobia neurótica de precisar de ajuda. Você não sabe receber um elogio sem achar que tem segundas intenções. Você não sabe aceitar um favor. Pedir socorro para você ativa uma sensação de humilhação insuportável, porque na sua cabeça, se você demonstrar fraqueza, alguém vai usar isso como arma para te dominar ou fazer você se sentir devedor. Então você se transforma no lobo solitário do seu círculo social. Você é o cara que resolve o problema do trabalho, que limpa a barra dos amigos, que sustenta a bronca dos pais, mas você nunca deixa ninguém saber das suas finanças, das suas crises de ansiedade ou do seu choro. O Ikki não se afasta dos outros porque se acha superior. Ele se afasta porque o afeto assusta quem passou a vida inteira respirando o enxofre da traição. Ele não sabe o que fazer com um abraço em um dia de sol, ele só aprendeu a demonstrar amor sangrando no campo de batalha. Isso aqui, galera, é uma tristeza profunda. Você ser tão incapacitado emocionalmente que a única linguagem que você conhece para dizer eu me importo com você é se deixando espancar no lugar dos outros. A gente se orgulha de ser o autossuficiente, que não precisa de ninguém, mas que o preço dessa brincadeira é uma exaustão crônica. É deitar a cabeça no travesseiro com o maxilar travado, sentindo o peito explodir de noite, porque você assumiu o papel de guarda-costas do mundo, mas percebeu que no seu próprio pior momento, você continua sempre sozinho. Hora da terapia nerd.
Se você viajou comigo nessa jornada até aqui, eu te peço que desacelere o seu pensamento agora. Solte o peso dos seus ombros. Se o seu ambiente for seguro, feche os olhos por alguns instantes. 1, 2, 3. Deixe que o silêncio preencha o vazio que as cobranças do seu dia a dia deixaram para trás. A constelação de Fênix não é um mito sobre ser invencível. Ela é, na verdade, uma grande metáfora sobre o que acontece com a nossa alma depois que o fogo queima tudo o que tínhamos, sobre o que sobra de nós quando as pessoas que deveriam ser a nossa âncora simplesmente escolhem nos soltar em alto mar. Muitos de nós passamos pela nossa própria ilha da Rainha da Morte. Talvez, no seu caso, não tenha sido um vulcão físico. Talvez tenha sido uma infância onde o amor dos seus pais dependia do seu desempenho, das suas notas, da sua utilidade. Talvez tenha sido um relacionamento que desmoronou e levou embora toda a sua capacidade de confiar nos outros. E para sobreviver ao impacto, você fez exatamente como Ikki. Você vestiu uma armadura pesada, trancou as portas do seu peito e jurou para si mesmo que a partir daquele dia nunca mais precisaria de ninguém. Mas olhe de perto para essa armadura que você carrega com tanto orgulho. Ela é pesada demais, não é? Ela cumpre muito bem o papel de afastar os seus inimigos, mas ela também impede o toque daquelas poucas pessoas que realmente desejam o seu bem. O amor não consegue atravessar o aço escuro do seu orgulho. A cura não consegue entrar em uma casa que foi trancada pelo lado de dentro. A grande sabedoria do pássaro imortal não está na força das suas garras ou no esplendor das suas chamas. Está na sua coragem oculta de aceitar a própria destruição para poder renascer de novo. Isso é Fênix, isso é renascer. Mas renascer não significa esquecer o fogo que te queimou, nem apagar as cicatrizes do passado. Renascer é ter a capacidade de olhar para sua própria pele marcada e dizer: eu não sou o monstro que a dor tentou criar, eu sou o calor que vai iluminar o meu próprio recomeço. Se você foi descartado ou negligenciado por quem tinha o dever de te proteger, eu sinto muito de verdade, cara. Eu sinto de verdade. Essa conta não era sua. Você não merecia ter que aprender a ser uma rocha quando ainda tinha idade para ser apenas uma criança. Você não precisava carregar o peso do mundo nas costas antes mesmo de aprender a cuidar de si mesmo. Na filosofia da vida da Fênix, a queda é inevitável, mas a permanência no chão é uma escolha. O fogo destrói quem é superficial e deixa apenas o que é o essencial. Hoje, aqui e agora, permita-se abaixar os seus escudos por um minuto. Entenda de uma vez por todas que não existe nenhuma fraqueza em admitir o cansaço. Não há nenhuma vergonha em estender a mão e sussurrar: hoje eu não dou conta de ser o herói sozinho. Hoje eu preciso de amparo. As cinzas daquilo que te destruiu não são o seu fim. São o solo fértil de onde a sua verdadeira identidade, livre de máscaras, vai florescer. Deixe que o vento da noite leve embora essa obrigação neurótica de ser inquebrável. Ame a sua jornada, cara. Aceite a sua obra e, acima de tudo, aprenda a perdoar o garoto ou a garota que precisou criar um monstro para conseguir sobreviver. Se você curtiu esse vídeo, toda segunda e quinta a gente se encontra aqui no Nerd Animal para sentar e conversar de peito aberto com personagens que marcaram a nossa infância nerd e que sofreram exatamente dos mesmos fardos que nos machucam atualmente. Se esse papo bateu forte aí na sua alma, deixa o relato aqui nos comentários em qual área da sua vida você se transformou em um lobo solitário por medo de sofrer de novo. Qual é a armadura que você precisa começar a atirar hoje? Vamos usar esse espaço para conversar e nos apoiar. Não esquece de deixar o like para fortalecer o canal e o nosso trabalho. Se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas pausas filosóficas e a nossa conversa de nerd para nerd. Então, fica tranquilo porque aqui sempre tem alguém para te apoiar. Até a próxima, mutantes da internet.